Nosso estudo de hoje é a lição 13 do livro Canais da Vida, tem por título A Primeira Pedra. Assim, muitos companheiros errados, ninguém nega. Esse que te protegia a confiança desabou a maneira de tronco pesado sobre a plantação ainda frágil da tua fé. O outro que te parecia invulnerável no desassombro, acovardou-se e fugiu. Conheceste os que pregavam generosidade, agarrando-se à avareza, e notaste os que falavam em virtude a tombarem no vício. Situavas a fonte do consolo em vários amigos que acabaram no desespero e recolhias orientações de outros tantos que se afundaram na corrente das sombras, quais barcos à matroca. Em muitos casos, trocaste entusiasmo por desalento e admiração por repugnância. Diante de semelhantes problemas, é natural te sintas entre a mágoa e a revolta. No entanto, entra no santuário de ti mesmo procurando compreender a nossa obrigação de auxiliar e servir e reflete nas exigências da evolução. Coloca-te no lugar da criatura em dificuldade e enumera quantas vezes tens sido providencialmente auxiliado para não caíres em tentação. Medita nas horas em que os pensamentos infelizes te dominam a alma, nos momentos em que tropeças e cais, nas ocasiões em que te enganas e sofres, nos instantes em que lastimas as faltas que não desejarias cometer. E se te sentes longe da possibilidade de errar e integralmente livre de toda a culpa, poderás então ouvir de novo a lição de Jesus e atirar a primeira pedra. Gente, é uma coisa que todo cristão deveria colocar na cabeça logo de imediato. Não existe perfeição na Terra. Quando a gente parte desse princípio, falar assim, a perfeição a gente só observou uma vez na história da humanidade, que foi o próprio Cristo vindo aqui em carne e osso, igual a gente. Aquele ali, né, o Cristo é perfeito, é o governador do nosso planeta, é o nosso salvador, chame como quiser. Cada um vai ter um adjetivo para colocar Jesus no lugar que lhe é devido mesmo, que ele é o nosso guia, modelo, tudo que vocês quiserem, tudo bem. Ele é perfeito. Aqui na Terra nós não somos perfeitos, ninguém. Mas a gente tem o costume de procurar se agarrar a alguns exemplos. Eu gostei muito da postura de uma determinada pessoa. E aquela pessoa pode ter uma postura bonita, mas ela também tem defeito. E se você começar a conviver com aquela pessoa durante pouco tempo, você vai ter a oportunidade de conhecer os defeitos dessa pessoa. Eu me lembro, por exemplo, de um grande amigo que ele trabalhava semanalmente com uma pessoa que a gente traz aqui dentro do coração, um grande trabalhador espírita, que foi o presidente, o fundador do Centro Espírita Leão Denis, seu Altivo Panfiro. E ele falava assim, para mim o seu Altivo Panfiro era uma pessoa como outra qualquer. Ele tinha momentos que ele estava triste, tinha outros momentos que ele estava agitado, tinha momentos que ele estava nervoso. Quem convivia com ele pessoalmente falava, ele é uma pessoa como outro qualquer. A gente olhando de fora sabe que ele foi um grande missionário, e é daqueles missionários anônimos, né, em parte. No momento eu estou falando que ele não tem a mesma divulgação que tem Chico Xavier, que tem, né, Raul Teixeira, que tem Divaldo Pereira Franco, anônimo. Mas, por exemplo, eu tive a oportunidade de, trabalhando na caravana Leopoldo Machado, sair daqui do Rio de Janeiro para ir para o interior de São Paulo, para uma cidade chamada Piquete, que fica ao lado de Lorena, indo para a Serra da Mantiqueira. E aí chego lá e a dirigente da casa fala assim, o meu horário com o seu altivo é 2 horas da manhã toda quarta-feira. Eu falei, quê? Toda quarta-feira, 2 horas da manhã, ele aguarda o meu telefonema para dar orientações aqui para casa. Então, é uma pessoa que a gente traz aqui, no fundo do coração, como um exemplo de trabalhador, mesmo também tendo os defeitos. Mas o que acontece? A lição de hoje está falando de você se decepcionar com determinadas pessoas, e isso é até o motivo de muitas pessoas serem ateus, se rebelarem contra uma religião, se rebelarem contra uma determinada casa espírita. Eu não gostei da postura daquele dirigente. Ele prega tanta virtude, mas na verdade ele é desse jeito, tá? Eu quero perguntar para vocês, aonde vocês vão encontrar o caso perfeito? Fala para mim. Aquele espírito perfeito. A gente tem a recomendação do seguinte, quem está lá na vanguarda, quem está lá na frente do trabalho,
um dia se permitiu dar o primeiro passo e saiu do primeiro passo de uma pessoa defeituosa também. Mas foi trabalhando, foi adquirindo experiência e hoje é a referência para a gente. Eles lá na frente, na vanguarda, dizem para a gente que eles não chegaram na perfeição ainda. E aí? Eles falam isso. Os espíritos que se comunicam com a gente falam, ó, se nós fôssemos espíritos perfeitos, a gente não estava mais aqui no mundo de expiações e prova, não. A gente já tinha ido para mundos celestes, mundo ditoso, naquela classificação lá do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu teria ido embora. Estaria orientando quem está encarnado lá, não aqui nesse mundo. A maioria dos espíritos que estão aqui orientando a gente ainda vão ter que encarnar, ainda estão aqui consertando seus problemas também e estão procurando disciplinar o seu trabalho para que não percam tanto tempo, para que não se comprometam mais no futuro breve. Mas o Emmanuel vem de maneira assim, há muitos companheiros errados, ninguém nega, aquele te proteger a confiança e de repente desabou em cima da tua fé, o outro parecia invulnerável, mas se acovardou e fugiu. Ele vai trazer situações que fatalmente a gente vai começar a enxergar cada uma delas e vai se enquadrar nelas, principalmente se a gente tiver perseverança no trabalho e conforme as décadas vão passando e você vai conhecendo muito bem as pessoas com quem você está trabalhando, a gente vai aprender a desenvolver uma coisa que está lá na Caridade Segura Entendia Jesus. O que é? Indulgência com as imperfeições dos outros. Ó, eu já sei que a imperfeição dele é essa. Eu já sei que ele tem esse problema. Então, vamos procurar não explorar essa imperfeição dele, vamos continuar trabalhando junto, fazendo o melhor que a gente pode, porque eu também tenho as minhas. Quando a gente começar a pensar dessa maneira, a gente vai entender Jesus quando Jesus falava para não atirar a primeira pedra, aquele que estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. É claro que a sentença do Cristo ela não poderia ter sido melhor, já que o comportamento sexual das criaturas ainda é motivo de muito escândalo. Se a gente parar para enumerar aqui na Terra hoje, aqui no caso do Brasil, os maiores escândalos estão o quê? Em comportamento sexual ou em corrupção ligada a dinheiro. Esses dois comportamentos são aquele prato cheio para você. Olha só, fulano parecia que era santo, mas olha aqui. E de repente, naquele momento, Jesus pega uma mulher que estava sendo condenada, já ia ser executada, ia ser apedrejada em público. Ele fala, aquele que tiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. Mas não só isso, porque quem já teve a oportunidade de ler os livros da Amélia Rodrigues, através da psicografia do Divaldo, ela traz mais detalhes. Ela fala que depois de falar isso, Jesus se abaixa no chão, pega uma pedra, olha no rosto de cada um e escreve no chão qual é o pecado daquela pessoa. Então, fala lá, roubo, assassinato. E aí o que acontece? Eu às vezes brinco quando vou fazer esse estudo, eu falo assim, se eu estou ali na fila, está chegando a minha vez, eu não vou deixar chegar a minha vez, eu saio fora logo. Para quê? Para todo mundo ficar sabendo qual é o meu pecado. E todo mundo saiu, e Jesus vira para o pessoal e fala, ué, cadê aqueles que te acusavam, mulher? Então vai, não peques mais para que nada de pior não te aconteça. E dá aquela sentença para a gente, aquele que estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. Então a gente vai aprender uma coisa, principalmente no serviço cristão. Nós somos todos porcos e espinhos naquela lição dos porcos e espinhos que precisam estar próximos um do outro para sobreviver com o calor um do outro, mas não podem chegar muito perto, porque o espinho de um naturalmente vai começar a machucar o outro. Então a gente vai começar a criar uma camada chamada respeito. E através desse respeito, respeitando o limite de cada um e respeitando a etapa evolutiva que cada um vive, a gente vai começar a trabalhar junto. Agora, se a gente começar a jogar todas as nossas esperanças, toda a nossa fé naquela pessoa, ó, ele vem botar aqui pra gente, ó, coloca-te no lugar da criatura em dificuldade e enumera quantas vezes tens sido providencialmente auxiliado para não caíres em tentação. São essas pessoas que têm 1000 defeitos que estão do nosso lado, nos orientando, sendo utilizado como instrumento para não deixar a gente cair em tentação e para nos sustentar. Mas ainda é uma postura de muito, eu vou usar aqui, me perdoem, porque serve para mim também, de muita imaturidade e até de certa crueldade também, de querer condenar uma pessoa pela conduta dela ainda equivocada perante as leis de Deus, num mundo que não existe perfeição.
Fica com essa reflexão e sigamos para frente com Jesus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.